Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Na fazenda do sertão de Minas, onde o vento sussurra segredos entre os pés de café, aconteceu uma coisa que até hoje ninguém consegue explicar direito. Foi lá pelos idos de 1987, quando a tecnologia ainda não tinha chegado naquelas bandas e as pessoas viviam do que a terra dava. Dona Conceição era uma mulher de uns 60 e poucos anos, viúva há mais de uma década, que morava sozinha numa casa de adobe no final da estrada de terra. Era conhecida por todos como uma pessoa trabalhadora, que acordava com o canto do galo e dormia quando as estrelas já estavam todas no céu. Criava suas galinhas, cuidava da horta e vendia queijo na cidade uma vez por semana. A casa dela ficava meio isolada, cerca de 2 quilômetros da propriedade mais próxima, que era do seu compadre João Batista. Entre as duas casas tinha uma mata fechada, dessas que o povo antigo respeitava e não mexia muito. Diziam que ali tinha onça, mas fazia anos que ninguém via rastro de bicho grande por aqueles lados. A mata era densa, com árvores centenárias que formavam uma copa tão fechada que mesmo no meio do dia a luz mal passava. O pessoal mais antigo da região contava que índios tinham vivido por ali muito tempo atrás e que ainda se achava pedaço de cerâmica quebrada e ponta de flecha quando alguém mexia na terra mais fundo. Tudo começou numa terça-feira de março, quando o calor estava de rachar e nenhuma brisa soprava para aliviar o sufoco. Dona Conceição tinha acabado de tirar o leite da vaca e estava peneirando quando ouviu um barulho estranho vindo da mata. Não era barulho de bicho conhecido, nem de galho quebrando com o vento. Era uma coisa diferente, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Ela parou o que estava fazendo e ficou escutando. O barulho parou também. Achou que podia ser imaginação da cabeça dela e voltou a mexer com o leite. Mas quando começou a mexer de novo, o barulho voltou também, sempre parando quando ela parava. A vaca, que se chamava Mimosa e era mansa que nem um cordeiro, começou a ficar inquieta. Ficava olhando para a mata com as orelhas empinadas, como se estivesse vendo alguma coisa que Dona Conceição não conseguia ver. As galinhas também pararam de ciscar no terreiro e se juntaram todas perto da casa, ciscando nervosas. Nos dias seguintes, a mesma coisa se repetiu. Sempre no mesmo horário, logo depois de ela tirar o leite da vaca. Dona Conceição começou a ficar preocupada, mas não era mulher de ter medo fácil. Tinha passado por muita coisa na vida e sabia se virar sozinha. Ela começou a prestar mais atenção nos bichos. A Mimosa não queria mais pastar perto da mata. Ficava sempre do lado oposto do pasto, mesmo quando a grama estava mais verdinha perto das árvores. Os cachorros da vizinhança, que antes passavam por ali todo dia indo para o córrego, começaram a dar volta pela estrada, mesmo sendo muito mais longe. Numa quinta-feira, ela resolveu investigar. Pegou a enxada e foi caminhando devagar em direção à mata, seguindo o barulho. Mas quando chegou na beira da mata, tudo ficou quieto de novo. Ficou lá parada uns 10 minutos, mas não ouviu mais nada. Voltou para casa pensando que talvez fosse algum animal ferido. Mas naquela noite, Dona Conceição teve um sonho estranho. Sonhou que estava na mata e via um homem de costas, cavando um buraco com as mãos. O homem era alto e magro, e usava roupas velhas, rasgadas. Quando ela chamou por ele no sonho, o homem se virou, mas não tinha rosto. Era só um buraco escuro onde deveria ter o rosto. Ela acordou assustada e não conseguiu mais dormir. Ficou na janela olhando para a mata até amanhecer, mas não viu nada diferente. Na sexta-feira, o barulho foi diferente. Além do som de coisa sendo arrastada, começou a ter um outro som, como se fosse alguém cavalcando terra. Dona Conceição ficou mais preocupada ainda.
Será que tinha alguém enterrando alguma coisa na mata? Ou desenterrando? Ela decidiu que no sábado ia até a cidade falar com o delegado. Mas na sexta à noite aconteceu uma coisa que mudou tudo. Ela estava deitada na cama, quase pegando no sono, quando ouviu passos no terreiro. Passos pesados, como de pessoa grande, mas que faziam um barulho esquisito, como se quem andasse estivesse arrastando os pés. Dona Conceição levantou devagarinho e foi até a janela. A lua estava quase cheia e dava para ver bem o terreiro. Não tinha ninguém lá. Mas os passos continuavam, dando volta ao redor da casa. Ela seguiu o barulho pelas janelas, mas não conseguia ver quem ou o que estava fazendo aquilo. O mais estranho é que os passos deixavam marca na terra. Ela conseguia ver as pegadas aparecendo no chão batido do terreiro, uma depois da outra, mas não via quem estava fazendo elas. Era como se uma pessoa invisível estivesse andando ali. Os passos pararam na porta da frente. Dona Conceição segurou firme a enxada que sempre deixava perto da cama e ficou esperando. Depois de uns minutos em silêncio, começou uma batida na porta. Não era batida normal, de pessoa querendo entrar. Era uma batida lenta, pesada, como se alguém estivesse socando a porta com o punho fechado. "Quem é?" Ela gritou, mas não teve resposta. Só continuou a batida, sempre no mesmo ritmo. Dona Conceição não abriu a porta. Ficou lá, segurando a enxada, até os primeiros cantos de galo. Quando começou a clarear, os barulhos pararam. No sábado de manhã, ela foi verificar a porta. Tinha marcas estranhas na madeira, como se alguém tivesse batido com unha ou com pedra. Mas o que mais a assustou foram as pegadas no chão. Eram pegadas de pé humano, mas muito grandes e fundas demais na terra, como se quem tivesse feito aquilo fosse muito pesado. As pegadas davam volta completa ao redor da casa, sempre na mesma distância da parede. E o mais estranho, algumas das pegadas estavam sobrepostas, como se a mesma pessoa tivesse passado várias vezes pelo mesmo lugar durante a noite. Dona Conceição não esperou para ir à cidade. Selou o burro e saiu para a delegacia ainda de manhã cedo. Mas quando chegou lá e contou a história, o delegado não levou muito a sério. Disse que podia ser algum andarilho ou alguém querendo assombrar ela para roubar alguma coisa depois. "A senhora mora sozinha lá, Dona Conceição. É perigoso. Por que não vai morar na cidade, perto dos parentes?" Mas ela não queria sair da casa onde tinha passado a vida toda com o marido. Voltou para a fazenda determinada a descobrir quem estava fazendo aquilo com ela. No caminho de volta, parou na venda do seu Antônio para comprar querosene. Seu Antônio, que conhecia todo mundo na região há mais de 40 anos, ficou preocupado quando ela contou o que estava acontecendo. "Dona Conceição, a senhora se lembra do Zé Coveiro? Aquele homem que morou na região há uns 15 anos atrás?" Ela se lembrava vagamente. Era um homem estranho, que apareceu na região do nada e desapareceu da mesma forma. Diziam que ele não era muito certo da cabeça e que ficava mexendo na mata, procurando não se sabia o quê. "Pois é, Dona Conceição, esse homem sumiu de uma hora para outra. Nunca ninguém soube o que aconteceu com ele. Uns dizem que foi embora para outro estado. Outros dizem que morreu por aí mesmo e ninguém achou o corpo." No domingo, ela foi à casa do compadre João Batista e contou tudo. Ele ficou preocupado e ofereceu para passar a noite lá com ela. Mas Dona Conceição não quis incomodar. João Batista então disse que ia dar uma olhada na mata no dia seguinte para ver se achava alguma coisa. Naquela noite de domingo, Dona Conceição teve outro sonho estranho. Dessa vez, sonhou que estava na cozinha preparando café quando ouviu alguém batendo na porta dos fundos. Quando foi abrir, viu um homem alto e magro, com roupas sujas de terra. O homem pediu água e quando ela foi buscar, ele entrou na casa. Quando ela voltou com a água, o homem tinha sumido, mas tinha deixado um rastro de terra molhada pelo chão.
Na segunda-feira, logo depois do almoço, João Batista apareceu na casa dela meio pálido. Tinha achado uma coisa na mata que não gostou nada. Comadre, tem um buraco lá na mata. Um buraco grande. Parece que alguém cavou aquilo há pouco tempo. E tem um cheiro ruim saindo de lá dentro. Os dois foram até o local. Era um buraco de uns 2 metros de comprimento por 1 de largura, cavado no meio de uma clareira pequena. Estava meio coberto com galhos e folhas, como se alguém tivesse tentado esconder. O cheiro que saía de lá era terrível, de coisa estragada, morta há tempo. Mas o que mais chamou atenção foi que ao redor do buraco tinha várias pegadas, iguais às que Dona Conceição tinha visto no terreiro. E tinha também umas marcas estranhas na terra, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada até ali. João Batista achou melhor chamar o delegado. Os dois voltaram para a cidade e contaram o que tinham achado. Dessa vez, o delegado levou a sério. No dia seguinte, uma equipe foi até a mata para investigar. O que eles encontraram no buraco ninguém esperava. Não eram ossos humanos como todos pensavam. Eram ossos de animais, mas de animais diferentes, tudo misturado. Tinha osso de boi, de porco, de cachorro, de gato, até de galinha. Tudo jogado lá dentro, numa confusão só. E por cima, terra fresca, como se alguém tivesse enterrado aquilo há pouco tempo. O mais estranho é que não faltava nenhum animal nas fazendas da redondeza. Ninguém tinha perdido gado, porco, nem bicho de estimação. De onde tinham saído todos aqueles ossos? O delegado mandou examinar os ossos. O veterinário da cidade disse que eram de animais que tinham morrido há tempos diferentes. Alguns ossos eram bem velhos, outros mais novos, como se alguém tivesse juntado eles de lugares diferentes e enterrado tudo junto naquele buraco. Enquanto os policiais investigavam na mata, Dona Conceição ficou em casa, mas não conseguia se concentrar em nada. Sentia como se alguém estivesse observando ela o tempo todo. Várias vezes durante o dia, ela olhou para a janela achando que tinha visto uma sombra passando, mas não tinha ninguém lá. À tarde, quando os policiais foram embora, ela notou que a mimosa estava muito nervosa. A vaca ficava mugindo e olhando para a mata, como se estivesse vendo alguma coisa. As galinhas também estavam agitadas, se escondendo debaixo da casa e se recusando a sair para ciscar. Mas a história não acabou aí. Na terça-feira à noite, os barulhos voltaram na casa da Dona Conceição. Só que dessa vez eram diferentes. Não eram mais passos no terreiro. Era o som de alguém cavoucando do lado de fora da casa, como se estivesse tentando cavar outro buraco. Dona Conceição não aguentou mais. Pegou a espingarda velha do marido, que estava guardada no armário, e abriu a porta de uma vez. Não tinha ninguém no terreiro, mas tinha um buraco começado bem ao lado da casa. Um buraco pequeno ainda, mas fundo, como se alguém tivesse cavado a noite toda. Ela gritou para quem estivesse fazendo aquilo aparecer, mas não teve resposta. Ficou lá no terreiro com a espingarda na mão até amanhecer. Quando clareou, viu que o buraco estava maior do que na hora que ela saiu de casa. E tinha mais uma coisa. Ao redor do buraco, na terra fofa, tinha pegadas. Mas não eram só pegadas de pés. Tinha também marcas de mãos, como se alguém tivesse cavado com as mãos mesmo, igual no sonho que ela tinha tido. João Batista chegou de manhã cedo para ver como ela estava e encontrou Dona Conceição sentada no terreiro, ainda com a espingarda no colo. Quando viu o buraco, ficou sem palavras. Comadre, isso não é coisa de gente normal. Gente normal não cava buraco de noite, sem fazer barulho, sem ninguém ver. Os dois voltaram à delegacia. O delegado, que já estava curioso com a história toda, decidiu passar a noite na casa da Dona Conceição para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Naquela tarde, antes dos policiais chegarem, Dona Conceição resolveu procurar nos pertences do marido alguma coisa que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo. No sótão, achou uma caixa velha com papéis e fotografias antigas. Entre os papéis,
Encontrou um mapa desenhado à mão pelo marido, mostrando a propriedade e a mata. No mapa, tinha várias marcas na mata, com anotações que ela não conseguia entender direito. Numa das anotações estava escrito: Cemitério Velho, não mexer. Na quarta-feira à noite, o delegado mais 2 policiais, João Batista e Dona Conceição, ficaram esperando na casa. Tinham deixado as luzes apagadas e ficaram cada um numa janela diferente, observando o terreiro. Por volta de meia-noite, começou. Primeiro foram os passos, igual Dona Conceição tinha descrito, passos pesados, arrastados, dando volta ao redor da casa. Mas ninguém conseguia ver quem estava fazendo aquilo. Era como se os passos fossem de alguém invisível. Um dos policiais, um rapaz jovem chamado Carlos, ficou tão nervoso que começou a tremer. Nunca tinha visto nada igual na vida. O delegado, que era mais experiente, tentou manter a calma, mas até ele estava impressionado. Depois começou o som de cavoucar. Todos conseguiram ouvir, mas mesmo com lanternas não conseguiram ver ninguém no terreiro. O buraco que tinha começado no dia anterior estava ficando maior. E eles podiam ver a terra sendo jogada para fora, mas não viam quem estava fazendo isso. O que mais impressionou foi que conseguiam ouvir não só o som da terra sendo cavada, mas também uma respiração pesada, ofegante, como se quem estivesse cavando estivesse muito cansado. E de vez em quando, um gemido baixo, como se fosse de dor. O delegado tentou sair para investigar, mas quando abriu a porta, tudo parou de uma vez. Ficou tudo quieto. Ele saiu com a lanterna e examinou o terreiro todo, mas não achou nada. Nem pegada, nem rastro de nada. Só o buraco, que estava definitivamente maior do que antes. Quando ele voltou para dentro da casa, os barulhos recomeçaram. Isso aconteceu a noite toda. Toda vez que alguém tentava sair, tudo parava. Quando ficavam dentro de casa, os barulhos voltavam. Por volta das 4 da manhã, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Começaram a ouvir vozes. Não eram vozes claras, eram como sussurros, mas dava para perceber que era mais de uma pessoa falando. Falavam baixo, como se estivessem conversando, mas ninguém conseguia entender o que diziam. No dia seguinte, o delegado estava perturbado. Nunca tinha visto nada igual. Decidiu que iam cercar a casa na noite seguinte, com mais policiais, para ver se conseguiam pegar quem estava fazendo aquilo. Enquanto isso, Dona Conceição foi conversar com Dona Maria, a mulher mais velha da região, que conhecia todas as histórias antigas do lugar. Dona Maria, que já passava dos 90 anos, ouviu tudo em silêncio e depois contou uma história que Dona Conceição nunca tinha ouvido. Minha filha, essa mata aí sempre foi um lugar estranho. Meu avô, que era índio misturado, dizia que ali era terra sagrada para o povo dele. Depois vieram os brancos e usaram o lugar como cemitério quando tinha peste na região. Mas o que pouca gente sabe é que um homem morou ali por uns tempos, lá pelos anos 70. Um homem estranho que cavava buracos na mata procurando não sei o quê. Na quinta-feira, vieram 6 policiais da capital, cercaram a casa toda e ficaram esperando. Dona Conceição e João Batista ficaram dentro de casa, enquanto os policiais se espalharam pelo terreiro e pela mata. Quando começaram os barulhos, dessa vez foi diferente. Em vez de passos ao redor da casa, pareciam passos de várias pessoas, vindos de direções diferentes. Como se quem estava fazendo aquilo soubesse que tinha gente esperando e tivesse trazido reforço. Os policiais tentaram seguir os barulhos, mas era impossível. Cada vez que se aproximavam de onde parecia que vinha o som, ele mudava de lugar. E continuava o barulho de cavoucar, mas agora em vários pontos diferentes do terreiro. Um dos policiais da capital, um sargento experiente, diz que em todos os anos de profissão nunca tinha visto nada parecido. Os barulhos eram tão reais que chegava a ser possível sentir a vibração no chão, mas não tinha como localizar a origem.
Por volta das 2 da manhã, os barulhos mudaram de novo. Além dos passos e do cavoucar, começaram a ouvir um som como se fosse alguém arrastando correntes. Um som metálico, pesado, que dava arrepios em quem ouvia. De manhã, encontraram 5 buracos novos ao redor da casa. 5 buracos fundos, cavados durante a noite, sem que ninguém tivesse visto quem fez. Os policiais ficaram sem explicação. Foi então que Dona Conceição se lembrou de uma coisa. Seu marido, que tinha morrido 10 anos antes, costumava contar histórias sobre aquela mata. Dizia que antes de eles chegarem ali, o lugar tinha sido um cemitério clandestino, onde enterravam gente que morria de doença ruim, para não contaminar o cemitério da cidade. Ela nunca tinha levado essas histórias a sério. Achava que eram conversas de velho, mas agora começou a pensar se não podia ter alguma coisa a ver com o que estava acontecendo. Contou para o delegado, que decidiu investigar. Foram procurar registros antigos na prefeitura e descobriram que realmente, muitos anos antes, aquela área tinha sido usada como cemitério improvisado durante uma epidemia que atingiu a região. Mas os registros mostravam que os corpos tinham sido transferidos para o cemitério oficial anos depois. Não deveria ter mais nada enterrado por lá. No arquivo da prefeitura, encontraram também um documento interessante. Era um registro de um homem chamado José das Covas, que tinha pedido permissão para morar na mata no início dos anos 70. No documento, ele dizia que queria cuidar do cemitério abandonado e que tinha experiência com enterros. A permissão tinha sido negada, mas não havia registro do que aconteceu com o homem depois disso. Na sexta-feira, resolveram fazer uma última tentativa. Trouxeram um padre da cidade para benzer a casa e a mata. O padre, que era jovem e não conhecia as histórias antigas da região, ficou impressionado quando ouviu tudo o que tinha acontecido. Antes de fazer a bênção, ele quis conhecer a mata. Quando chegaram perto do buraco onde tinham encontrado os ossos de animais, o padre parou e ficou em silêncio por um tempo. "Tem alguma coisa aqui que não está em paz", ele disse. "Posso sentir uma presença muito forte, muito perturbada." O padre fez uma oração e jogou água benta ao redor da casa toda e na entrada da mata. Mas quando chegou perto dos buracos que tinham aparecido durante a semana, ele parou de novo. "Esses buracos não foram cavados por alguém procurando alguma coisa", ele disse. "Foram cavados por alguém tentando sair de algum lugar." Naquela noite, pela primeira vez em mais de uma semana, tudo ficou quieto. Não teve barulho nenhum. Dona Conceição conseguiu dormir em paz. No sábado de manhã, foram verificar os buracos que tinham sido cavados durante a semana. Todos estavam tampados com terra fresca, bem socada, como se alguém tivesse trabalhado a noite toda para deixar tudo do jeito que estava antes. Mas tinha uma coisa diferente. Em cada lugar onde tinha tido um buraco, agora tinha uma pequena cruz feita com galhos secos. Cruzes simples, mas bem feitas, como se alguém tivesse tido cuidado para fazer direitinho. Nunca descobriram quem ou o que estava fazendo aqueles barulhos e cavando os buracos. Dona Conceição continuou morando na casa e os barulhos nunca mais voltaram. Mas ela notou que depois daquilo, os animais se comportavam diferente perto da mata. As galinhas não se aproximavam. Os cachorros da vizinhança não passavam por ali. Até os pássaros pareciam evitar voar sobre aquela parte da mata. Alguns meses depois, Dona Conceição encontrou na mata uma coisa que a fez entender melhor o que tinha acontecido. Era uma pequena cabana abandonada, bem escondida no meio das árvores, que ela nunca tinha visto antes. A cabana estava meio caída, mas dava para ver que alguém tinha morado ali. Dentro da cabana, encontrou algumas ferramentas velhas de cavar, roupas rasgadas e um caderno com anotações estranhas. As anotações falavam sobre os que não descansam e sobre a necessidade de encontrar lugar para cada um.
No final do caderno tinha uma anotação que dizia: terminei o trabalho. Agora posso descansar também. Anos depois, quando Dona Conceição já estava bem velhinha, ela contou para os netos que tinha certeza de que alguém tinha mexido naquele cemitério antigo, tinha perturbado o descanso de quem estava enterrado lá, e que, durante aquela semana terrível, eles estavam tentando achar um novo lugar para descansar em paz. Ela dizia que depois da bênção do padre, eles tinham conseguido encontrar o descanso que procuravam. Por isso, tinham tampado todos os buracos e ido embora. Dona Conceição morreu em 2003, aos 87 anos, na mesma casa onde tinha passado por aqueles dias assombrados. A casa ficou vazia depois disso, porque nenhum dos parentes quis morar lá. Hoje em dia, a casa está caindo aos pedaços, mas a mata continua igual. E quem passa por ali de noite, às vezes ainda ouve barulhos estranhos. Não barulhos de cavoucar, como na época da Dona Conceição. São outros barulhos, mais sutis, como se fosse gente andando devagar pela mata, procurando alguma coisa. O pessoal da região evita passar por lá depois do pôr do sol. E quando alguém pergunta por quê, eles contam a história da Dona Conceição e dos buracos que apareciam de noite. Alguns anos atrás, um pesquisador da universidade veio estudar a história da região e se interessou pela história da Dona Conceição. Ele conseguiu encontrar mais informações sobre o tal José das Covas nos arquivos da polícia. Descobriu que o homem tinha realmente existido e que tinha uma obsessão estranha com cemitérios. Ele acreditava que podia ajudar os mortos a encontrar paz, cavando novos túmulos para eles. Tinha sido internado várias vezes em hospitais psiquiátricos, mas sempre fugia. O último registro dele era de 1975, quando foi visto pela última vez na região da mata. Depois disso, desapareceu completamente. O pesquisador também descobriu que a epidemia que tinha atingido a região no século anterior tinha sido de cólera e que realmente muitas pessoas tinham sido enterradas às pressas naquela mata. Quando a epidemia passou, as famílias tentaram transferir os corpos para o cemitério oficial, mas muitos nunca foram encontrados, porque os túmulos improvisados não tinham sido marcados direito. Alguns dizem que quem mexeu no cemitério antigo nunca foi descoberto, e que de vez em quando ainda volta lá para terminar o que começou. Outros acreditam que foram mesmo os espíritos dos que estavam enterrados na mata, procurando um lugar melhor para descansar. O que todo mundo concorda é que aconteceu alguma coisa naquela semana de março de 1987 que ninguém consegue explicar direito até hoje. E que Dona Conceição, que era uma mulher de fé e coragem, nunca mentiu sobre nada na vida toda. A mata continua lá, silenciosa durante o dia, mas cheia de mistérios quando a noite chega. E a história da Dona Conceição virou lenda na região, contada de pai para filho, sempre com a mesma pergunta no final. Será que realmente foram espíritos? Ou tinha alguém de carne e osso fazendo tudo aquilo? Ninguém sabe a resposta. E talvez seja melhor assim. O padre que benzeu a casa naquela época, hoje já bem velho, ainda se lembra do caso e diz que foi uma das experiências mais marcantes da vida dele. Ele conta que, anos depois, voltou à mata para rezar pelos que estavam enterrados lá e sentiu uma paz que não tinha sentido naquela primeira vez. Acho que encontraram o descanso que procuravam, ele costuma dizer. Mas foi preciso muito sofrimento para chegar até lá. E assim termina a história da Dona Conceição, uma história que ninguém sabe se é verdade ou lenda, mas que todo mundo na região conhece e respeita. Porque, verdade ou não, ela ensina uma coisa importante, que os mortos merecem descansar em paz e que mexer com o que não se entende pode trazer consequências que ninguém espera. No sertão da Bahia, onde o sol queima sem piedade e a terra rachada conta histórias de seca e sofrimento, existe um pequeno povoado chamado Pedra Branca. É um lugar esquecido no mapa,
onde as casas de taipa se agarram na terra como se tivessem medo de voar com o vento forte que sopra do São Francisco. Foi nesse lugar, no ano de 1985, que aconteceu uma das histórias mais perturbadoras que já se ouviu contar naquelas bandas. Uma história que envolve Dona Antônia das Dores, uma senhora de 83 anos que vivia sozinha numa casa pequena na saída do povoado. Dona Antônia era conhecida por todos como uma mulher de temperamento difícil. Tinha ficado viúva ainda jovem e criado 6 filhos sozinha, trabalhando como parteira e benzedeira. Era respeitada e temida ao mesmo tempo, porque diziam que ela sabia de coisas que outras pessoas não sabiam. Sabia quando alguém ia morrer, sabia quando ia chover, e sabia segredos que as famílias guardavam há gerações. A casa dela ficava no final de uma estrada de terra que começava no centro do povoado e terminava numa pequena colina coberta de mandacaros e chiques-chiques. Era uma casa simples, de taipa e telha de barro, com um terreiro grande na frente, onde ela criava algumas galinhas, e tinha um pé de juazeiro que dava sombra nos dias de calor. O juazeiro era uma árvore antiga que, segundo Dona Antônia, estava ali desde antes do povoado existir. Ela dizia que a árvore era sagrada, que os índios que moravam na região, antes dos brancos chegarem, faziam rituais embaixo dela. Por isso, ela nunca deixava ninguém cortar nenhum galho da árvore e sempre punha uma vela acesa embaixo dela toda sexta-feira. Dona Antônia morava sozinha há mais de 15 anos. Os filhos tinham ido embora para São Paulo e Salvador procurar emprego e só voltavam uma vez por ano, no Natal. Ela dizia que não precisava da companhia de ninguém, que tinha suas galinhas, suas plantas e suas memórias para fazer companhia. Mas a verdade é que ela não estava completamente sozinha. Todo mundo do povoado sabia que Dona Antônia conversava com pessoas que ninguém mais conseguia ver. Ela falava com o marido morto, com a mãe que tinha morrido há 40 anos e com outras pessoas que tinham sido importantes na vida dela. O pessoal achava que era coisa da idade, que a cabeça dela estava ficando meio confusa. Mas Dona Antônia sempre tinha sido uma mulher muito lúcida, que sabia exatamente o que estava fazendo e dizendo. E as conversas que ela tinha com os mortos, às vezes revelavam coisas que ninguém mais sabia. Uma vez, ela tinha dito para Dona Socorro que o marido dela, que tinha morrido há 5 anos, estava preocupado com o dinheiro que ela tinha escondido debaixo do assoalho. Dona Socorro jurou que nunca tinha contado para ninguém sobre aquele dinheiro, nem mesmo para os filhos. Como Dona Antônia podia saber? Outra vez, ela tinha alertado o compadre Chico que o espírito da primeira mulher dele estava dizendo que ele não devia se casar de novo com a viúva do José, porque ela só queria o dinheiro dele. Compadre Chico não deu ouvidos, casou mesmo assim, e em menos de 1 ano, a mulher fugiu levando todas as economias dele. Tudo começou numa terça-feira do mês de agosto, quando o calor estava insuportável e não chovia há mais de 5 meses. Dona Antônia estava no terreiro dando milho para as galinhas quando viu uma mulher caminhando na estrada em direção à casa dela. A mulher era jovem, devia ter uns 30 anos e estava vestida com um vestido azul simples e um lenço na cabeça. Caminhava devagar, como se estivesse muito cansada, e carregava uma trouxa pequena debaixo do braço. Dona Antônia achou estranho porque não conhecia aquela mulher, e no povoado todo mundo conhecia todo mundo. Além disso, era raro aparecer gente estranha por ali, principalmente a pé, no meio daquele calor. O que mais chamou a atenção foi que as galinhas ficaram agitadas quando a mulher se aproximou. Elas pararam de ciscar e se juntaram todas num canto do terreiro, fazendo um barulho nervoso. Dona Antônia conhecia bem os bichos dela e sabia que eles sentiam coisas que as pessoas não sentiam. A mulher chegou até o portão da casa e parou. Ficou ali parada, olhando para Dona Antônia, mas não disse nada.
Dona Antônia também ficou olhando para ela, esperando que a mulher falasse alguma coisa. O que mais impressionou Dona Antônia foi os olhos da mulher. Eram olhos grandes, escuros, mas tinham uma tristeza tão profunda que dava vontade de chorar só de olhar. Era uma tristeza de quem tinha sofrido muito, de quem tinha perdido tudo na vida. Depois de uns 5 minutos em silêncio, a mulher acenou com a cabeça, como se estivesse se despedindo, e continuou caminhando pela estrada. Mas a estrada terminava logo depois da casa da Dona Antônia, numa subida íngreme que levava ao topo da colina, onde só tinha pedra e mandacaru. Dona Antônia ficou curiosa e foi até o portão para ver onde a mulher ia. Mas quando olhou, não viu mais ninguém. A mulher tinha sumido, como se tivesse se dissolvido no ar quente da tarde. Na quarta-feira, a mesma mulher apareceu de novo, no mesmo horário, caminhando pela mesma estrada, vestindo as mesmas roupas. Fez a mesma coisa. Parou no portão, olhou para Dona Antônia, acenou e continuou caminhando até sumir. Dessa vez, Dona Antônia prestou mais atenção. Notou que a mulher não deixava pegadas na terra. Mesmo caminhando numa estrada de terra fofa, onde qualquer pessoa deixaria a marca dos pés, ela passava sem deixar rastro nenhum. Também notou que a mulher não fazia sombra. Mesmo com o sol forte do meio-dia, que fazia sombra até das pedras pequenas, ela caminhava sem projetar sombra no chão. Dona Antônia resolveu seguir a mulher. Colocou um chapéu na cabeça e saiu caminhando atrás dela. Mas quando chegou no fim da estrada, onde começava a subida da colina, não viu ninguém. A mulher tinha sumido de novo. Dona Antônia subiu um pouco pela colina, procurando, mas não achou rastro da mulher. Só tinha pedra, espinho e o vento quente que vinha do São Francisco. Mas percebeu uma coisa estranha. Num ponto da colina, onde antes só tinha mandacaru e pedra, agora tinha flores. Flores amarelas pequenas, que ela nunca tinha visto crescer naquele tipo de terra. Na quinta-feira, Dona Antônia estava esperando. Ficou sentada numa cadeira no terreiro com um copo de água ao lado, observando a estrada. A mulher apareceu no horário de sempre, fazendo o mesmo percurso. Dessa vez, quando a mulher parou no portão, Dona Antônia se levantou e foi falar com ela. "Bom dia, minha filha. De onde a senhora vem? Está procurando alguém?" A mulher olhou para ela, mas não respondeu. Tinha olhos grandes, escuros, que pareciam muito tristes. Acenou com a cabeça de novo e começou a caminhar. Dona Antônia seguiu a mulher mais de perto dessa vez. Quando chegaram no fim da estrada, a mulher começou a subir a colina. Dona Antônia foi atrás, mesmo com a dificuldade da idade e do sol forte. A mulher subia devagar, mas sem parar. Dona Antônia ia ficando para trás, porque a subida era íngreme e ela já não tinha mais pique para aquilo. Quando chegou no meio da colina, teve que parar para descansar. Quando olhou para cima, a mulher tinha sumido de novo. Mas dessa vez, Dona Antônia viu uma coisa estranha. No topo da colina, onde antes só tinha pedra e mandacaru, agora tinha uma pequena cruz de madeira fincada na terra. Dona Antônia nunca tinha visto aquela cruz antes. Subiu com dificuldade até o topo da colina para examinar. Era uma cruz simples, feita com 2 pedaços de madeira amarrados com arame. Não tinha nome, nem data, nem nada escrito. Mas ao redor da cruz, a terra estava diferente. Estava mais escura, mais fofa, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. E tinha um cheiro estranho no ar, como o cheiro de flores murchas misturado com algo que ela não conseguia identificar. As flores amarelas que ela tinha visto no dia anterior estavam ali, crescendo ao redor da cruz. Mas flores daquele tipo não cresciam naturalmente naquela região. Era como se alguém tivesse plantado elas ali, ou como se elas tivessem brotado por algum motivo especial. Dona Antônia ficou pensativa. Aquilo parecia um túmulo, mas ela nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse sido enterrado no topo daquela colina. E quem tinha colocado aquela cruz ali?
Quando estava descendo a colina, ouviu uma voz chamando o nome dela. Era uma voz de mulher, baixa e triste, que parecia vir de lugar nenhum. Ela parou e ficou escutando, mas a voz não se repetiu. Na sexta-feira, ela decidiu que ia perguntar para o pessoal do povoado se alguém sabia alguma coisa sobre aquela cruz. Foi até a venda do seu Joaquim, que era o lugar onde todo mundo se reunia para conversar e saber das novidades. Seu Joaquim, o senhor sabe se alguém foi enterrado lá em cima da colina, perto da minha casa? Seu Joaquim, que tinha quase a mesma idade dela e conhecia toda a história da região, ficou pensando. Não me lembro de ninguém, dona Antônia. Por que a senhora pergunta? Ela contou sobre a cruz que tinha aparecido e sobre a mulher estranha que estava vendo todos os dias. Seu Joaquim ficou interessado na história e mais algumas pessoas que estavam na venda se aproximaram para ouvir. Mulher estranha, a senhora disse? Como é que ela é? Dona Antônia descreveu a mulher. Jovem, vestido azul, lenço na cabeça, olhos tristes. Seu Joaquim ficou pensativo de novo, e Dona Conceição, que estava comprando açúcar, se meteu na conversa. Dona Antônia, pelo jeito que a senhora descreveu, parece com a Maria das Dores, a filha do finado Antônio do Açude. Dona Antônia se lembrou vagamente. Maria das Dores tinha sido uma moça do povoado que tinha sumido há muitos anos, antes mesmo da seca grande de 1983. Tinha saído de casa uma manhã dizendo que ia visitar uma parenta em outro povoado e nunca mais tinha voltado. Pois é, dona Antônia, continuou seu Joaquim. A Maria sumiu faz mais de 10 anos. O pai dela procurou por todo canto, mas nunca achou rastro dela. Uns dizem que ela fugiu com algum homem, outros dizem que aconteceu alguma desgraça com ela no caminho. Dona Conceição balançou a cabeça, lembrando-se da história. Eu me lembro que na época apareceu gente dizendo que tinha visto ela subindo num caminhão na estrada. Mas nunca souberam de quem era o caminhão, nem para onde ela tinha ido. Seu Joaquim parou de falar e ficou olhando para Dona Antônia com uma expressão estranha. A senhora disse que a mulher que anda vendo usa vestido azul e lenço na cabeça? É, por quê? Porque era assim que a Maria se vestia. Ela sempre usava um vestido azul que a mãe tinha feito para ela de um tecido que veio da feira de Juazeiro. E sempre punha um lenço na cabeça quando saía de casa, porque a mãe dizia que moça direita não andava de cabeça descoberta. Dona Antônia sentiu um arrepio, mesmo com o calor que fazia. Será que a mulher que estava vendo era o espírito da Maria das Dores? Seu Zezinho, que tinha ficado quieto ouvindo a conversa, resolveu falar. Eu me lembro de uma coisa sobre a Maria das Dores. Uns dias antes dela sumir, ela veio aqui na venda comprar umas coisas. Estava meio nervosa, olhando para trás toda hora, como se tivesse com medo de alguma coisa. Medo de quê? Perguntou Dona Conceição. Não sei, mas ela me pediu para não contar para ninguém que ela tinha vindo aqui. Disse que se alguém perguntasse, era para eu dizer que não tinha visto ela. Essa informação era nova para todo mundo. Seu Zezinho nunca tinha contado aquilo antes. Por que o senhor nunca falou isso quando ela sumiu? Perguntou seu Joaquim. Porque achei que não tinha importância. Pensei que ela estava escondendo alguma coisa da família, talvez algum namorado que os pais não aprovavam. No sábado, Dona Antônia resolveu que ia subir a colina de novo para examinar melhor aquela cruz. Levou uma enxada e uma garrafa de água, porque estava decidida a descobrir o que tinha enterrado naquele lugar. Quando chegou no topo da colina, a cruz continuava lá. E a terra ao redor continuava com aquele aspecto de terra mexida recentemente. As flores amarelas tinham se espalhado mais, formando um círculo quase perfeito ao redor da cruz. Dona Antônia começou a cavar com cuidado, porque na idade dela não podia fazer força demais. O solo estava mais fofo do que o normal, como se já tivesse sido cavado antes. Não precisou cavar muito fundo.
A uns 50 centímetros da superfície, a enxada bateu em alguma coisa dura. Dona Antônia limpou a terra com as mãos e viu que era um pedaço de pano azul. Continuou cavando ao redor e descobriu que era um vestido azul, meio desfiado pelo tempo, mas ainda dava para ver que tinha sido bonito. Reconheceu o tecido. Era o mesmo tipo que se vendia na feira de Juazeiro anos atrás. E junto com o vestido, encontrou um lenço de cabeça, umas poucas joias simples, um anel de prata, um par de brincos pequenos e alguns pedaços de osso que pareciam ser humanos. Dona Antônia parou de cavar na mesma hora. Tinha certeza de que tinha encontrado os restos da Maria das Dores. Mas quem tinha enterrado ela ali? E por que ninguém nunca tinha procurado naquele lugar? Ela cobriu tudo com terra de novo e desceu a colina correndo, tanto quanto suas pernas velhas permitiam. Precisava contar para alguém o que tinha descoberto. Mas quando chegou em casa, estava esperando por ela a mesma mulher do vestido azul. Estava sentada na cadeira do terreiro, como se fosse dona da casa. Dessa vez, quando Dona Antônia se aproximou, a mulher falou: "A senhora me encontrou", disse ela com uma voz baixa e triste. "Agora precisa me ajudar." Dona Antônia ficou assustada, mas não era mulher de correr de nada. Sentou numa outra cadeira e ficou olhando para a mulher. "Você é a Maria das Dores, não é?" "Sou sim, e sei que a senhora pode me ajudar. Todo mundo diz que a senhora sabe conversar com os mortos." "O que aconteceu com você, minha filha? Quem foi que te matou?" Maria das Dores ficou em silêncio por um tempo, como se fosse difícil falar sobre aquilo. Quando começou a falar, a voz dela ficou ainda mais triste. "Foi o Zé do Carro", ela disse finalmente. "Ele disse que me levava até o povoado vizinho, onde morava minha tia, mas me trouxe para cá, para esse lugar deserto. Disse que ia me fazer de mulher dele, quisesse eu ou não. Quando tentei fugir, ele me bateu na cabeça com uma pedra." Dona Antônia conhecia o Zé do Carro. Era um homem de uns 50 anos que tinha um caminhão velho e fazia frete pela região. Era casado, tinha filhos e era respeitado no povoado. Ninguém desconfiava que ele pudesse fazer uma coisa daquelas. Ele disse que se eu gritasse, ninguém ia ouvir, porque o lugar era longe de tudo. E disse que se eu não fizesse o que ele queria, ia me matar e jogar meu corpo num lugar onde ninguém nunca ia achar. Maria das Dores parou de falar e ficou olhando para as próprias mãos, que pareciam transparentes na luz da tarde. "Eu tentei correr, mas ele era mais forte. Me pegou e fez o que queria. Depois disse que eu não podia voltar para casa, porque ia contar para todo mundo o que tinha acontecido. Disse que eu tinha que ir embora do povoado e nunca mais voltar." "Mas você não foi embora", disse Dona Antônia. "Não. Eu disse que não ia sair do lugar onde nasci, por causa dele. Foi aí que ele pegou uma pedra e me bateu na cabeça. Eu caí e não lembro mais de nada. Quando acordei, já estava morta, e ele estava me enterrando lá em cima da colina." Dona Antônia sentiu uma raiva grande daquele homem. Como ele podia ter feito uma coisa daquelas com uma moça inocente? "Por que você não apareceu para mais ninguém? Por que só para mim?" "Porque a senhora é a única que pode me ver. E porque preciso que alguém conte a verdade sobre o que aconteceu comigo. Meu pai morreu sem saber. E minha mãe ainda chora por mim todo dia, achando que eu fui uma filha ingrata que abandonou a família." Maria das Dores se levantou da cadeira e começou a caminhar pelo terreiro. As galinhas, que estavam ciscando tranquilas, se agitaram de novo e foram se esconder debaixo do juazeiro. "Ele me enterrou lá em cima e nunca mais ninguém falou no meu nome. Todo mundo achou que eu tinha fugido, que era uma mulher perdida, mas eu não era, Dona Antônia. Eu era uma moça honesta, que trabalhava e ajudava minha família. E por que ele escolheu aquele lugar para te enterrar? Porque disse que era um lugar amaldiçoado, onde os índios antigos faziam macumba. Disse que se me enterrasse lá,
Meu espírito ia ficar preso e nunca ia conseguir contar para ninguém o que ele tinha feito. Dona Antônia ficou pensando no que fazer. Se contasse para o pessoal do povoado que tinha encontrado o corpo da Maria das Dores, ia ter que explicar como sabia onde procurar. E se falasse que a própria Maria tinha mostrado para ela, ninguém ia acreditar. O que você quer que eu faça, minha filha? Quero que conte a verdade. Conte que o Zé do Carro me matou. Conte que ele me enterrou lá em cima. E quero que me tire daquele lugar e me enterre no cemitério, perto da minha família. Maria das Dores parou de caminhar e olhou diretamente para Dona Antônia. Mas tem mais uma coisa, Dona Antônia. Eu não fui a única. O Zé do Carro fez isso com outras mulheres também. E os corpos delas estão espalhados por aí, em lugares que só ele sabe. Isso era uma notícia terrível. Dona Antônia ficou pensando em quantas famílias deviam estar sofrendo sem saber o que tinha acontecido com suas filhas, irmãs, esposas. Quem mais, Maria? Você sabe os nomes? Sei de duas. A Luzia, que sumiu há uns 5 anos, e a Joana, que desapareceu no ano passado. As duas subiram no caminhão dele e nunca mais ninguém viu. Dona Antônia se lembrava vagamente desses casos. Luzia era uma moça de outro povoado que tinha vindo visitar uns parentes e tinha sumido no caminho de volta. Joana era uma mulher casada que tinha ido à cidade resolver umas coisas e nunca tinha chegado em casa. Onde elas estão enterradas? Não sei ao certo, mas sei que é perto daqui. O Zé do Carro gosta de enterrar as vítimas dele em lugares altos, onde os urubus não conseguem chegar. Diz que assim os corpos não são descobertos. No domingo, Dona Antônia foi à missa na igrejinha do povoado. Durante toda a cerimônia, ficou pensando no que Maria das Dores tinha contado. Depois da missa, se aproximou do padre, um homem jovem que tinha chegado na região há pouco tempo. Padre, preciso falar com o senhor sobre uma coisa importante. Contou tudo para o padre. A aparição da Maria das Dores, a descoberta do corpo, a acusação contra o Zé do Carro e a suspeita de que havia outras vítimas. O padre ficou impressionado com a história, mas disse que precisava de provas antes de acusar alguém de assassinato. Dona Antônia, a senhora tem certeza do que está dizendo? É uma acusação muito grave, que pode destruir a vida de um homem inocente. Tenho certeza, padre. A Maria me mostrou onde está enterrada. Eu vi os ossos dela com os meus próprios olhos. O padre ficou pensativo. Conhecia Dona Antônia há pouco tempo, mas sabia que ela era respeitada no povoado e que não era mulher de inventar histórias. Está bem, Dona Antônia, mas vamos fazer isso direito. Vou falar com o delegado da cidade vizinha e pedir para ele vir investigar. O padre decidiu que iam subir a colina juntos para verificar. Na segunda-feira de manhã, ele apareceu na casa da Dona Antônia, acompanhado de mais 2 pessoas, o delegado da cidade vizinha e um médico legista que tinha vindo da capital. Subiram a colina todos juntos. Quando chegaram no local da cruz, Dona Antônia mostrou onde tinha cavado. O médico e o delegado começaram a escavar com mais cuidado, usando ferramentas apropriadas. Encontraram exatamente o que Dona Antônia tinha dito. Os restos de uma pessoa, junto com um vestido azul, um lenço de cabeça e algumas joias simples. O médico examinou os ossos e disse que eram de uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos, que tinha morrido há cerca de 10 anos. Pelos ossos do crânio, parece que ela morreu de traumatismo craniano grave, disse o médico. Alguém bateu nela com muita força, provavelmente com uma pedra ou objeto similar. O delegado ficou impressionado. Como Dona Antônia tinha sabido exatamente onde procurar, ela contou que tinha sonhado com o local, que tinha tido uma visão. Não mentiu, mas também não contou toda a verdade. Dona Antônia, a senhora tem ideia de quem pode ter feito isso?
Ela ficou em silêncio por um momento, pensando em como responder sem parecer louca. Eu acho que foi o Zé do carro. Ele sempre oferecia carona para as moças do povoado e a Maria das Dores desapareceu depois de ter subido no caminhão dele. O delegado anotou tudo num caderninho. Disse que ia investigar o caso e que talvez fosse necessário interrogar o Zé do carro. Naquela tarde, depois que o delegado e o médico foram embora, Dona Antônia ficou sozinha no terreiro, pensando em tudo o que tinha acontecido. De repente viu Maria das Dores aparecendo de novo, mas dessa vez ela não estava sozinha. Junto com ela vinham duas outras mulheres, uma mais nova e outra mais velha. As três estavam vestidas com roupas simples e tinham a mesma expressão triste nos olhos. Dona Antônia, disse Maria das Dores, essas são a Luzia e a Joana, as outras que eu falei para a senhora. As duas mulheres acenaram para Dona Antônia, mas não falaram nada. Pareciam mais fracas que Maria das Dores, como se tivessem mais dificuldade para aparecer. Elas querem que a senhora encontre os corpos delas também, continuou Maria das Dores, para que as famílias possam enterrar elas direito e saber a verdade. Onde elas estão? Perguntou Dona Antônia. A Luzia está enterrada numa colina a uns 2 quilômetros daqui, na direção do açude velho. A Joana está num lugar mais perto, numa grota que fica atrás da casa do Zé do carro. Dona Antônia ficou assustada com essa última informação. Se a Joana estava enterrada perto da casa do próprio assassino, isso mostrava como ele era audacioso e confiante de que nunca seria descoberto. Na terça-feira, o delegado foi interrogar o Zé do carro. Dona Antônia não participou do interrogatório, mas soube depois, através do padre, como tinha sido. No começo, Zé do carro negou tudo. Disse que não sabia de nada sobre o desaparecimento da Maria das Dores. Disse que tinha dado carona para ela uma vez, mas que tinha deixado ela no povoado vizinho, como ela tinha pedido. Mas quando o delegado contou que tinham encontrado o corpo dela e que Dona Antônia tinha dito que ele era o assassino, Zé do carro ficou nervoso. Como é que a véia sabe disso? Eu nunca contei para ninguém. Ninguém me viu fazer nada. O delegado percebeu que ele tinha se entregado, continuou pressionando e Zé do carro acabou confessando tudo. Contou que tinha oferecido carona para Maria das Dores, que tinha levado ela para um lugar isolado, que tinha tentado abusar dela e que tinha matado ela quando ela tentou fugir. Eu não queria matar ela, não. Mas ela gritou muito, ia acordar todo mundo. Eu só queria que ela ficasse quieta. Quando o delegado perguntou se havia outras vítimas, Zé do carro ficou em silêncio por um tempo. Depois acabou confessando que tinha matado mais 2 mulheres, a Luzia e a Joana. Eu não sou um assassino, ele disse chorando. Eu só queria que elas fizessem o que eu pedia. Mas elas sempre tentavam fugir, sempre gritavam. Eu não tinha escolha. O delegado perguntou onde estavam os corpos das outras 2 mulheres. Zé do carro deu as localizações exatas, que coincidiam perfeitamente com o que Maria das Dores tinha dito para Dona Antônia. Zé do carro foi preso e levado para a cadeia da cidade. A notícia se espalhou pelo povoado como fogo em pasto seco. Todo mundo ficou chocado ao saber que um homem respeitado como ele tinha feito uma coisa daquelas. A mulher dele, Dona Isaura, ficou destruída com a notícia. Disse que nunca tinha desconfiado de nada, que ele sempre tinha sido um marido normal. Os filhos dele também ficaram abalados e tiveram que sair do povoado porque não aguentavam o peso da vergonha. Mas o que mais impressionou todo mundo foi como Dona Antônia tinha conseguido descobrir a verdade. Alguns achavam que ela tinha poderes especiais, outros achavam que ela sabia de alguma coisa e não tinha contado antes. Na quarta-feira, foram recuperar os corpos da Luzia e da Joana. Encontraram exatamente onde Zé do carro tinha dito que estavam. Ambas tinham morrido da mesma forma, traumatismo craniano causado por pedrada.
Naquela tarde, Dona Antônia viu as 3 mulheres aparecerem no terreiro pela última vez. Elas estavam diferentes agora, mais tranquilas, como se um peso grande tivesse saído de cima delas. "Obrigada, Dona Antônia", disse Maria das Dores. "Agora nossas famílias vão saber a verdade e nós podemos descansar em paz." As 3 mulheres se despediram dela e caminharam juntas na direção da colina. Conforme se afastavam, foram ficando mais transparentes até que desapareceram completamente. Na quinta-feira, fizeram o enterro das 3 mulheres no cemitério do povoado. Foi um enterro coletivo, muito emocionante, com quase todo o povoado presente. As famílias das vítimas choraram muito, mas disseram que estavam aliviadas por finalmente saber o que tinha acontecido com suas filhas e esposa. A mãe da Maria das Dores, Dona Benedita, se aproximou de Dona Antônia depois do enterro. "Dona Antônia, como a senhora soube onde procurar minha filha?" Dona Antônia ficou sem saber o que responder. Não podia contar a verdade, porque ninguém ia acreditar. Eu sonhei com ela, Dona Benedita. Ela apareceu no meu sonho e me mostrou onde estava." Dona Benedita aceitou a explicação. Na verdade, ela não se importava muito com como a verdade tinha sido descoberta. O importante era que agora ela podia enterrar a filha direito e saber que ela não tinha sido uma filha ingrata. Dona Antônia foi ao enterro, mas ficou meio afastada do pessoal. Quando estavam baixando os caixões, ela sentiu uma presença ao lado dela. Olhou e viu as 3 mulheres paradas ali, sorrindo pela primeira vez desde que tinham aparecido para ela. "Obrigada", sussurraram as 3 juntas, numa voz que só Dona Antônia conseguia ouvir. "Agora podemos descansar em paz." Depois do enterro, as mulheres nunca mais apareceram. Dona Antônia continuou morando sozinha na casa dela, mas agora tinha uma fama diferente no povoado. Todo mundo a respeitava ainda mais, porque sabiam que ela tinha um dom especial para descobrir a verdade. O caso das 3 mulheres mortas pelo Zé do Carro virou notícia nos jornais da região. Repórteres vieram de várias cidades para entrevistar Dona Antônia, mas ela sempre contava a mesma história, que tinha sonhado com as vítimas e que elas tinham mostrado onde estavam enterradas. Alguns meses depois, começaram a aparecer outras pessoas na casa dela. Pessoas que tinham perdido parentes e queriam saber o que tinha acontecido com eles. Dona Antônia não cobrava nada, mas ajudava quando podia. Foi assim que ela descobriu que uma criança que tinha sumido anos antes, o pequeno João do compadre Manuel, tinha caído num poço abandonado na propriedade vizinha. O menino apareceu para ela numa tarde de domingo, ainda com a roupinha que usava no dia que sumiu. "Tia Antônia", disse o menino, "eu estou no fundo do poço do sítio do seu Raimundo. Meu pai ainda chora por mim todo dia." Dona Antônia foi até o compadre Manuel e contou o que o menino tinha dito. Foram procurar no poço e realmente encontraram os ossinhos da criança no fundo. Compadre Manuel pode finalmente enterrar o filho e ter um lugar para chorar por ele. Também achou o corpo de um homem que tinha desaparecido numa enchente 5 anos antes. O homem, chamado Seu Tomé, apareceu molhado e coberto de lama, dizendo que estava preso debaixo de uma árvore que tinha caído no rio. "Dona Antônia, minha mulher pensa que eu abandonei ela e os filhos, mas eu não abandonei não. A árvore caiu em cima de mim quando eu estava tentando atravessar o rio na enchente." A família de Seu Tomé não acreditou na história no começo, mas quando encontraram o corpo exatamente onde Dona Antônia disse que estava, ficaram convencidos. Dona Anália, a viúva de Seu Tomé, chorou de alívio ao saber que o marido não tinha a abandonado. Sempre com a ajuda dos próprios mortos, que apareciam para ela pedindo para contar a verdade. Dona Antônia descobriu que tinha um dom especial, que ela mesma não entendia completamente, mas que usava para ajudar as pessoas.
O caso da Maria das Dores e das outras mulheres mortas pelo Zé do Carro ficou famoso na região. Zé do Carro foi julgado e condenado a 30 anos de prisão. Durante o julgamento, ele tentou dizer que era louco, que não sabia o que estava fazendo, mas os médicos disseram que ele era perfeitamente são. Na cadeia, Zé do Carro ficou conhecido como um homem assombrado. Outros presos contavam que ele passava as noites acordado, conversando com pessoas que ninguém mais via. Dizia que as mulheres que ele tinha matado apareciam para ele toda noite, cobrando vingança. Os guardas da cadeia confirmavam que ele realmente parecia estar vendo coisas. Às vezes gritava no meio da noite, pedindo para elas o deixarem em paz. Outras vezes chorava e pedia perdão para pessoas invisíveis. Zé do Carro morreu na cadeia alguns anos depois, de um ataque cardíaco. Diziam que na noite em que morreu, ele passou horas gritando que as mulheres tinham vindo buscar ele, que ia ter que pagar por tudo o que tinha feito. Dona Antônia viveu até os 96 anos. Durante todos esses anos, continuou ajudando pessoas que tinham perdido parentes em circunstâncias misteriosas. Nunca cobrou nada pelo que fazia. Dizia que era uma missão que Deus tinha dado para ela. Quando morreu, em 1998, meio povoado foi ao enterro dela. Diziam que ela tinha morrido em paz, conversando com pessoas que ninguém mais conseguia ver. Suas últimas palavras foram: "Já vou, minha gente, já estou indo." Depois que ela morreu, a casa ficou vazia por alguns anos. Nenhum dos filhos quis morar lá, porque diziam que o lugar era assombrado. Mas o pessoal do povoado sabia que não eram assombrações ruins. Eram os espíritos das pessoas que Dona Antônia tinha ajudado, que ficavam por ali para proteger o lugar. A casa acabou caindo com o tempo, mas o juazeiro continuou lá, grande e frondoso. Virou um lugar de romaria, onde as pessoas iam acender velas e pedir proteção. Diziam que quem acendesse uma vela embaixo do juazeiro e pedisse com fé para Dona Antônia interceder pelos seus mortos, tinha suas orações atendidas. A cruz que marcava onde Maria das Dores tinha sido enterrada pela primeira vez também continuou lá no topo da colina. As flores amarelas continuaram crescendo ao redor dela, mesmo nos anos de seca mais terrível. Virou tradição do povoado as moças levarem flores para aquela cruz todo dia de finados, em memória das 3 mulheres que tinham morrido nas mãos do Zé do Carro. E até hoje, quando alguém desaparece na região, é comum ouvir alguém dizer: se a Dona Antônia estivesse viva, ela descobria onde está. Porque todo mundo sabe que ela tinha o dom de conversar com os mortos e de fazer justiça pelos que não podiam mais falar por si mesmos. A história da Dona Antônia e das mulheres mortas pelo Zé do Carro virou lenda no sertão da Bahia, contada de geração em geração, como exemplo de que a verdade sempre aparece, mesmo quando demora muito tempo, e de que há pessoas especiais no mundo que servem de ponte entre os vivos e os mortos, para que a justiça seja feita e os mortos possam descansar em paz. O povoado de Pedra Branca continua lá, pequeno e esquecido no mapa, mas com uma história que ninguém que ouve consegue esquecer. Uma história de mistério, justiça e da força dos mortos que não descansam enquanto a verdade não vem à tona. E quando o vento sopra forte do São Francisco, o pessoal diz que ainda é possível ouvir a voz da Dona Antônia conversando com alguém lá na colina onde tudo começou. Conversando com os mortos, que ainda tem alguma coisa para contar, alguma verdade para revelar, alguma justiça para ser feita. Alguns anos atrás, um estudante de antropologia da Universidade Federal veio estudar as tradições do povoado e se interessou muito pela história da Dona Antônia. Ele entrevistou várias pessoas que tinham conhecido ela e que tinham sido ajudadas por ela. Descobriu que Dona Antônia tinha ajudado a resolver mais de 20 casos de pessoas desaparecidas ao longo dos anos. Sempre da mesma forma. Os mortos apareciam para ela, contavam o que tinha acontecido.
e ela encontrava uma forma de revelar a verdade sem parecer louca. O estudante ficou tão impressionado com a história que escreveu sua tese sobre Dona Antônia e o fenômeno dos mediadores entre vivos e mortos, no sertão nordestino. A tese foi publicada num livro e trouxe ainda mais fama para a história do povoado. Mas, para o pessoal de Pedra Branca, Dona Antônia não era objeto de estudo científico. Era uma mulher que tinha usado um dom especial para ajudar as pessoas, para trazer paz para as famílias que tinham perdido entes queridos e para fazer justiça pelos que tinham morrido de forma violenta. E essa é a verdadeira medida da grandeza de Dona Antônia. Não estava nos poderes misteriosos que ela tinha, mas na forma como usou esses poderes para diminuir o sofrimento das pessoas ao seu redor, porque a morte não é o fim da história. Às vezes, é só o começo. E há pessoas como Dona Antônia que entendem isso e que dedicam suas vidas a ser a ponte entre os dois mundos, para que a justiça seja feita e os mortos possam finalmente descansar em paz. A história dela continua viva na memória do povo de Pedra Branca, passada de pai para filho como uma lição sobre a importância da verdade, da justiça e da compaixão pelos que já partiram, mas ainda têm algo a dizer. No interior de Goiás, onde os cerrados se estendem até o horizonte e o vento carrega o cheiro de pequi e buriti, existe uma cidadezinha chamada São Bento dos Campos. É um lugar tranquilo, onde todo mundo conhece todo mundo e as novidades correm mais rápido que água descendo ladeira. Foi nessa cidade, no ano de 1989, que aconteceu uma das histórias mais arrepiantes que já se contou por essas bandas. Uma história que envolve Dona Valdenice dos Santos, uma senhora de 76 anos que morava numa casa antiga no centro da cidade, bem perto da Praça da Matriz. Dona Valdenice era conhecida por todos como uma mulher muito religiosa e trabalhadora. Tinha ficado viúva há 15 anos e criado 4 filhos sozinha, costurando para as famílias da cidade. Era respeitada por sua honestidade e pelo jeito carinhoso de tratar as crianças, que sempre paravam na porta da casa dela para ganhar bala de coco que ela fazia todo domingo. A casa onde ela morava era uma das mais antigas da cidade. Tinha sido construída no começo do século por um fazendeiro rico e depois passou por várias famílias até chegar nas mãos de Dona Valdenice, que a tinha comprado com muito sacrifício anos atrás. Era uma casa grande, de tijolo à vista, com um quintal nos fundos onde ela plantava suas hortaliças e criava algumas galinhas. O quintal era o orgulho de Dona Valdenice. Tinha um pé de manga centenário que dava sombra para a casa toda, canteiros bem cuidados com couve, alface e jiló, e um galinheiro que ela mesma tinha construído com a ajuda dos filhos. No fundo do quintal tinha um poço artesiano que fornecia água para a casa e para regar as plantas. A árvore de manga era especial. Segundo os antigos da cidade, tinha sido plantada pela primeira dona da casa, uma mulher muito rica que morava ali no tempo do Império. A árvore tinha crescido tanto que seus galhos se espalhavam por quase todo o quintal, e suas raízes eram tão profundas que em épocas de seca, quando todos os poços da vizinhança secavam, o poço de Dona Valdenice continuava jorrando água. Dona Valdenice morava sozinha desde que o último filho tinha casado e saído de casa 5 anos antes. Ela dizia que gostava da tranquilidade, que depois de uma vida inteira cuidando de gente, era bom ter um tempo só para ela. Mas a verdade é que ela sentia falta da companhia, principalmente nas noites longas de inverno. A casa tinha seus mistérios. Às vezes, Dona Valdenice ouvia passos no sótão, mesmo sabendo que não tinha ninguém lá em cima. Outras vezes, as portas rangiam sozinhas, principalmente quando ventava. Mas ela não ligava muito para essas coisas. Achava que Casa Velha era assim mesmo. Tudo começou numa sexta-feira do mês de junho.
quando o friozinho da seca já estava chegando e as noites ficavam mais compridas. Dona Valdenice estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Era como se alguém estivesse cavando, fazendo um buraco na terra. Ela abriu a porta dos fundos e olhou para o quintal. Não viu ninguém, mas o barulho continuava. Parecia vir de perto do pé de manga, do lado onde ela tinha plantado os canteiros de verdura. Dona Valdenice pegou uma lanterna e saiu para investigar. Quando chegou perto da árvore, o barulho parou. Iluminou tudo ao redor, mas não viu nada diferente. Os canteiros estavam do jeito que ela tinha deixado. A terra bem cuidada, sem nenhuma marca de que alguém tivesse mexido ali. O que chamou a atenção foi que as galinhas estavam todas agitadas, fazendo um barulho nervoso dentro do galinheiro. Dona Valdenice conhecia bem os bichos dela e sabia que eles eram os primeiros a sentir quando alguma coisa não estava normal. Achou que podia ter sido algum bicho, talvez um tatu procurando minhoca, e voltou para dentro de casa. Mas durante a noite toda, ficou ouvindo o mesmo barulho de vez em quando. Sempre parecia vir do quintal, sempre parava quando ela levantava para ver o que era. No sábado de manhã, quando foi cuidar das plantas, Dona Valdenice encontrou uma coisa estranha. Perto do pé de manga, bem no meio do canteiro de alface, tinha um buraco pequeno, redondo, como se alguém tivesse cavado ali durante a noite. O buraco não era grande, devia ter uns 20 centímetros de diâmetro, mas era fundo. Ela jogou uma pedrinha lá dentro e demorou um tempão para ouvir o barulho da pedra batendo no fundo. Dona Valdenice ficou intrigada. Quem podia ter feito aquele buraco? E por que logo no meio do canteiro dela, destruindo suas alfaces que estavam tão bonitas? Ela tampou o buraco com terra e replantou as mudas que tinham sido danificadas. Mas na noite de sábado, o barulho voltou. E no domingo de manhã, tinha outro buraco, dessa vez perto do canteiro de couve. Na segunda-feira, Dona Valdenice foi conversar com a comadre Lourdes, que morava na casa ao lado. Perguntou se ela tinha ouvido algum barulho estranho durante a noite. Que tipo de barulho, comadre? Barulho de gente cavando, como se alguém estivesse fazendo buraco no meu quintal. Comadre Lourdes disse que não tinha ouvido nada, mas prometeu prestar atenção nas próximas noites. Ela também ficou curiosa com a história e perguntou se Dona Valdenice não achava que podia ser obra de algum vizinho maluco. Mas quem ia querer fazer buraco no meu quintal, comadre? Não faz sentido. Pois é, não faz mesmo. Mas nesse mundo tem cada doido. Na terça-feira, o barulho foi mais forte. Dona Valdenice chegou a sair no quintal 3 vezes durante a noite, mas sempre que abria a porta tudo ficava quieto. E na manhã seguinte tinha 2 buracos novos, um perto do galinheiro e outro perto do poço. As galinhas estavam cada vez mais agitadas, se recusando a sair do poleiro mesmo durante o dia. Dona Valdenice conhecia bem os bichos dela e sabia que quando eles ficavam assim, era sinal de que alguma coisa não estava certa. Até o galo, que era corajoso e sempre enfrentava qualquer intruso, estava quieto e assustado. Na quarta-feira, ela decidiu ficar acordada a noite toda, observando pela janela da cozinha para ver se conseguia descobrir quem estava fazendo aqueles buracos no quintal dela. Por volta da meia-noite, viu uma sombra se movendo perto do pé de manga. Era a sombra de uma pessoa, mas meio estranha, como se fosse de alguém muito curvado, quase rastejando pelo chão. Dona Valdenice acendeu a luz do quintal de uma vez. A sombra desapareceu, mas ela teve tempo de ver que tinha alguém ali sim. Pegou a lanterna e saiu correndo para o quintal, mas não encontrou ninguém. O portão dos fundos estava trancado por dentro, como sempre. As cercas eram altas demais para alguém ter pulado sem fazer barulho. Como aquela pessoa tinha entrado no quintal? E como tinha saído tão rápido? Dona Valdenice examinou todo o quintal com a lanterna.
Não encontrou pegadas, nem rastros, nem nada que indicasse que alguém tinha estado ali, mas teve a sensação estranha de que ainda estava sendo observada, mesmo não vendo ninguém. Na quinta-feira de manhã, tinha 3 buracos novos. Dessa vez, estavam dispostos numa linha reta, como se seguissem algum padrão. Dona Valdenice começou a ficar preocupada de verdade. Aquilo não era obra de ladrão nem de vândalo. Era alguma coisa diferente que ela não conseguia entender. Foi à delegacia da cidade contar o que estava acontecendo. O delegado, seu Antônio, a ouviu com atenção, mas disse que não podia fazer muita coisa sem provas concretas. Dona Valdenice, a senhora tem certeza de que não é algum bicho? Tatu faz buraco assim mesmo, e eles são difíceis de pegar no flagra. Não é tatu, seu Antônio. Eu vi a sombra de uma pessoa no meu quintal, e tatu não faz buraco em linha reta, nem tão fundo assim. Então a senhora acha que alguém está invadindo sua propriedade para fazer buracos? Isso não faz sentido. Que tipo de pessoa faria uma coisa dessas? Dona Valdenice saiu da delegacia frustrada. Ninguém estava levando a sério o que estava acontecendo com ela. Começou a se perguntar se não estava ficando louca, imaginando coisas que não existiam. Mas na quinta-feira à noite, ela decidiu que ia enfrentar a situação de frente. Pegou uma cadeira e se instalou no quintal, determinada a descobrir quem estava fazendo aquilo. Levou também um terço na mão para se proteger se fosse alguma coisa do mal. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos se aproximando. Eram passos estranhos, arrastados, como se a pessoa tivesse dificuldade para caminhar. Dona Valdenice segurou firme a lanterna e o terço e ficou esperando. A pessoa apareceu perto do pé de manga. Era uma mulher velha, muito magra, que usava um vestido preto comprido e tinha os cabelos brancos soltos e desgrenhados. Estava curvada, quase dobrada ao meio, e caminhava apoiando as mãos no chão. Dona Valdenice ficou paralisada de susto. Nunca tinha visto aquela mulher antes e havia algo muito estranho nela. A pele era muito pálida, quase transparente, e os olhos brilhavam no escuro como olhos de gato. Não parecia completamente humana. A mulher começou a cavar com as mãos mesmo, jogando terra para todos os lados. Cavava com uma força impressionante para alguém que parecia tão frágil, e suas unhas pareciam longas e afiadas como garras. Dona Valdenice tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, imóvel, vendo aquela criatura estranha cavar um buraco no meio do seu quintal. O mais assustador era o silêncio. Mesmo cavando com tanta força, a mulher não fazia quase nenhum barulho. Era como se ela não fosse completamente sólida, como se fosse feita de sombra e vento. Depois de uns 20 minutos cavando, a mulher parou e olhou diretamente para Dona Valdenice. Seus olhos brilharam mais forte e ela fez um sinal com a mão, como se estivesse chamando Dona Valdenice para se aproximar. Foi só então que Dona Valdenice conseguiu se mexer. Levantou da cadeira e saiu correndo para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ficou acordada o resto da noite, ouvindo o barulho de cavação continuar até quase amanhecer. Quando finalmente se arriscou a olhar pela janela, a mulher tinha sumido, mas o quintal estava cheio de buracos novos. Na sexta-feira de manhã, contou tudo para a comadre Lourdes, que veio correndo para ver os buracos. A comadre ficou impressionada com a quantidade e com a profundidade dos buracos. Meu Deus, comadre, isso aqui parece que passou um trator cavando. A comadre ficou impressionada com a história e disse que ia perguntar para as pessoas mais velhas da cidade se alguém conhecia uma mulher com aquelas características. Comadre, você tem certeza de que ela era gente mesmo? Dona Valdenice parou para pensar. Realmente havia algo sobrenatural naquela mulher.
O jeito que ela se movia, a força que tinha para cavar, os olhos que brilhavam no escuro, o silêncio com que se movia. Não sei, comadre, mas era uma coisa que eu nunca vi na vida. E olha que eu já vivi muito neste mundo. A comadre Lourdes foi falar com Dona Geralda, a mulher mais velha da cidade, que tinha 92 anos e conhecia todas as histórias antigas do lugar. Dona Geralda morava numa casinha simples perto da igreja e era considerada a memória viva de São Bento dos Campos. Dona Geralda ouviu a descrição da mulher estranha e ficou pensativa por um longo tempo, mexendo no rosário que sempre carregava na mão. Pelo jeito que vocês descreveram, parece com a história da Sinhá Caveira. Quem é essa? Perguntou comadre Lourdes. Uma história que minha avó contava, que ela tinha ouvido da avó dela. Dizia que há muito tempo, antes da cidade existir direito, morava aqui uma mulher muito rica, dona de muitas terras. Ela se chamava Eugênia Cavalcante, mas o pessoal a conhecia como Sinhá Caveira. Dona Geralda parou para tomar um gole de café e continuou a história. Ela era muito avarenta, não confiava em ninguém, nem na própria família. Diziam que ela enterrava dinheiro e joias por todo lado, sempre em lugares diferentes, para ninguém conseguir roubar dela. Tinha tanto medo de ser roubada que não deixava nem os empregados saberem onde guardava as coisas. E o que aconteceu com ela? Essa é a parte mais triste da história. Ela teve um filho, mas o menino morreu ainda bebê de uma febre muito alta. Dizem que ela enlouqueceu de dor e passou o resto da vida procurando o corpo do filho. Comadre Lourdes ficou confusa. Mas como assim procurando? Ela não sabia onde tinha enterrado o próprio filho? Pois é, essa é a parte estranha. Dizem que ela enterrou o menino numa noite de tempestade, sozinha, porque não queria que ninguém soubesse onde era o túmulo. Tinha medo que alguém profanasse o corpo para roubar as joias que ela tinha colocado junto com a criança. Dona Geralda balançou a cabeça, lembrando-se dos detalhes da história. Mas aí, com o tempo e com a loucura, ela esqueceu onde tinha enterrado o filho. Passou anos cavando buracos pela fazenda toda, procurando o corpinho da criança. Morreu assim, cavando, procurando o filho que ela mesma tinha escondido tão bem. E depois que ela morreu, dizem que o espírito dela ficou vagando por aqui, ainda procurando o filho. E como ela também enterrava dinheiro em todo lugar, às vezes as pessoas achavam que ela estava procurando os tesouros, mas na verdade ela só queria encontrar o menino. Comadre Lourdes sentiu um arrepio. E por que ela apareceu logo no quintal da Dona Valdenice? Porque a casa da Dona Valdenice foi construída bem no lugar onde era a sede da fazenda da Sinhá Caveira. Se a lenda for verdade, pode ser que o menino esteja enterrado por lá mesmo. Dona Geralda ficou pensativa de novo. Minha avó sempre dizia que a Sinhá Caveira ia aparecer quando chegasse a hora certa. Quando aparecesse alguém com coração bom o suficiente para ajudar ela a encontrar o filho. Talvez seja por isso que ela escolheu a Dona Valdenice. Comadre Lourdes voltou correndo para contar tudo para a Dona Valdenice. Quando ouviu a história da Sinhá Caveira, Dona Valdenice sentiu um arrepio, mas também uma certa compaixão. Quer dizer que ela não está procurando tesouro? Está procurando o filho? Parece que sim, comadre. E dizem que ela não vai descansar enquanto não encontrar. Mas se ela morreu há mais de 100 anos, como é que ela ainda está por aí? Comadre, você sabe como é. Alma de mãe não descansa enquanto não resolver as pendências com os filhos, mesmo depois de morta. Naquela noite, Dona Valdenice decidiu que ia tentar conversar com a mulher se ela aparecesse de novo. Preparou uma cadeira no quintal, levou o terço e uma vela acesa e ficou esperando. A Sinhá Caveira apareceu no horário de sempre, por volta das 2 da manhã. Dessa vez, Dona Valdenice não ficou paralisada de medo. Respirou fundo, fez o sinal da cruz e se aproximou devagar. O que a senhora está procurando?
Perguntou, tentando manter a voz firme. A mulher parou de cavar e olhou para ela. Seus olhos brilharam mais forte, mas dessa vez Dona Valdenice percebeu que não era um brilho malévolo, era um brilho de tristeza, de desespero. Assim a caveira não respondeu com palavras, mas apontou para o chão e continuou cavando, mais devagar agora, como se estivesse cansada. Se a senhora me disser o que está procurando, talvez eu possa ajudar. Dessa vez, a sinhá caveira parou de cavar e se aproximou de Dona Valdenice. Chegou bem perto, tanto que Dona Valdenice podia sentir um frio terrível emanando dela. Era um frio que parecia vir de muito longe, de muito tempo atrás. Minhas coisas, disse ela, com uma voz rouca e baixa, como se não usasse a voz há décadas. Minhas coisas preciosas. Que coisas? Dinheiro? Joias? A sinhá caveira balançou a cabeça e pela primeira vez Dona Valdenice viu lágrimas nos olhos dela. Lágrimas que pareciam brilhar na escuridão. Meu filho. Essa resposta surpreendeu Dona Valdenice. Ela estava esperando que a mulher falasse de tesouro, mas ela estava procurando um filho. Seu filho está enterrado aqui. Assim a caveira assentiu com a cabeça e voltou a cavar. Cavou por mais de 1 hora, sempre no mesmo lugar, até que de repente parou e olhou para Dona Valdenice de novo. Não lembro onde... Agora Dona Valdenice entendeu. A mulher tinha enterrado o filho há tanto tempo e em tantos lugares diferentes que tinha se esquecido de onde era o túmulo correto. A senhora enterrou ele sozinha? Sozinha. Ninguém podia saber. Por quê? Assim a caveira ficou em silêncio por um tempo, como se fosse difícil explicar. Joias, com ele, para outra vida, ninguém podia roubar. Dona Valdenice começou a entender a tragédia. A mulher tinha enterrado o filho com joias, para que ele tivesse riquezas na outra vida. Mas tinha feito isso em segredo, e com o tempo e a loucura da dor, tinha esquecido onde era o local. Ajuda, me ajuda. Como posso ajudar? Procura comigo. No sábado de manhã, Dona Valdenice foi à biblioteca da cidade procurar informações sobre a história do local onde sua casa foi construída. A bibliotecária, que era uma moça jovem e estudiosa chamada Cristina, ajudou ela a pesquisar nos arquivos antigos. A biblioteca de São Bento dos Campos era pequena, mas tinha uma seção de história local muito bem cuidada. Cristina conhecia bem os arquivos e sabia onde procurar informações sobre as famílias antigas da região. Descobriram que realmente havia existido uma fazenda no local, no final do século passado. A fazenda se chamava Fazenda da Esperança e pertencia à família Cavalcante. A dona da fazenda se chamava Eugênia Cavalcante, mas os registros confirmaram que era conhecida como Sinhá Caveira. Olha só, Dona Valdenice, disse Cristina, apontando para um documento amarelado. Aqui diz que ela era viúva e que teve um filho que morreu com poucos meses de idade em 1887. Nos registros, constava que ela tinha tido um filho que morreu ainda bebê, de uma febre muito alta. O menino foi enterrado na própria fazenda, como era costume na época, mas não havia informação sobre o local exato do túmulo. Dona Valdenice, a senhora acha que é isso que ela está procurando? O túmulo do filho? Deve ser. Ela disse que estava procurando o filho dela. Cristina continuou pesquisando e encontrou mais informações interessantes. Num jornal da época, havia uma pequena nota sobre Eugênia Cavalcante, dizendo que ela tinha perdido a razão após a morte do filho e passava os dias cavando buracos pela propriedade. Olha aqui, Dona Valdenice. Esse jornal é de 1890, 3 anos depois da morte do menino. Diz que ela cavava incessantemente, procurando algo que havia perdido. A bibliotecária encontrou ainda outro documento interessante. Era um inventário dos bens de Eugênia Cavalcante, feito após a morte dela em 1892.
O documento listava terras, gado, móveis, mas observava que não foram encontradas as joias e o dinheiro em espécie que a falecida declarava possuir. Parece que ela realmente enterrava os tesouros, disse Cristina, e ninguém nunca a achou. E quando ela morreu? Segundo este registro, ela foi encontrada morta no quintal da fazenda com as mãos cheias de terra. Aparentemente morreu cavando. Dona Valdenice voltou para casa pensativa. Se a Sinhá Caveira estava mesmo procurando o túmulo do filho, talvez ela parasse de assombrar o quintal se conseguisse encontrar os restos da criança. Mas tinha outro problema. Como encontrar um túmulo que havia sido feito há mais de 100 anos, numa época em que não havia registros precisos e que a própria mãe tinha esquecido onde era? Naquela tarde, Dona Valdenice decidiu examinar o quintal com mais cuidado. Talvez houvesse alguma pista que ela não tinha notado antes. Caminhou por todo o terreno, prestando atenção a qualquer coisa que parecesse diferente. Foi então que notou uma coisa estranha. Numa parte do quintal, perto de onde a Sinhá Caveira costumava aparecer, a grama crescia de forma diferente. Era mais verde, mais viçosa, como se a terra ali fosse mais rica. Dona Valdenice sabia que isso às vezes acontecia em lugares onde havia matéria orgânica enterrada. Será que poderia ser um sinal? Também notou que naquela área específica, suas plantas sempre cresciam melhor. O pé de jiló que ela tinha plantado ali estava maior e mais produtivo que os outros. E as galinhas evitavam aquele canto do quintal, mesmo quando ela jogava milho ali. Naquela noite, quando a Sinhá Caveira apareceu, Dona Valdenice estava esperando com uma enxada. "Eu vou ajudar a senhora a procurar seu filho", disse ela. "Mas depois que acharmos, a senhora tem que ir embora e me deixar em paz, e tem que deixar a alma do menino descansar também." A Sinhá Caveira assentiu com a cabeça e apontou para o canto do quintal, onde Dona Valdenice tinha notado que a grama crescia diferente. Aparentemente, mesmo na loucura da morte, ela ainda tinha alguma lembrança do local correto. As duas começaram a cavar juntas, a mulher fantasma com as mãos e Dona Valdenice com a enxada. Era uma experiência estranha trabalhar ao lado de um espírito, mas Dona Valdenice se concentrou no objetivo: ajudar uma mãe a encontrar o filho perdido. Cavaram por horas, fazendo um buraco cada vez mais fundo. Por volta das 4 da manhã, a enxada de Dona Valdenice bateu em algo que não era terra nem pedra. Era algo que fez um barulho oco, como madeira. Era uma pequena caixa de madeira, muito velha e quase desmanchando. E madeira estava escura de tanto tempo debaixo da terra, mas ainda dava para ver que tinha sido bem feita, com entalhes delicados. Dona Valdenice tirou a caixa do buraco com muito cuidado. Estava pesada, e quando balançou levemente, ouviu um barulho de coisas soltas lá dentro. Assim a caveira se aproximou da caixa com reverência, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tocou a tampa com as mãos espectrais e, pela primeira vez desde que Dona Valdenice a conhecia, ela sorriu. "Meu menino", sussurrou ela. "Finalmente, meu menino." Dentro da caixa, além dos ossinhos pequenos de uma criança recém-nascida, havia uma roupinha de batizado muito antiga, feita de linho fino e bordada à mão. Havia também várias joias: anéis de ouro com pedras preciosas, colares de pérolas, brincos de diamante. Mas o que mais chamou a atenção foi um pequeno crucifixo de ouro, muito delicado, que estava nas mãozinhas ossudas da criança. A Sinhá Caveira pegou o crucifixo com muito cuidado e o beijou. "Para proteger na outra vida", ela explicou. A Sinhá Caveira se ajoelhou ao lado da caixa e pegou os ossinhos com muito cuidado, como se fossem a coisa mais frágil do mundo. Pela primeira vez, Dona Valdenice viu ela sorrir. Era um sorriso triste, mas aliviado. "Meu menino", sussurrou ela. "Finalmente achei meu menino. Agora posso descansar."
A mulher fantasma se levantou, segurando a caixa contra o peito, e começou a se afastar. Conforme caminhava, foi ficando mais transparente e uma luz suave começou a brilhar ao redor dela. Obrigada, disse ela, olhando para Dona Valdenice. Obrigada por ajudar uma mãe. E então, algo mágico aconteceu. A luz que envolvia a Sinhá Caveira se intensificou, e dela saiu uma outra figura, menor, translúcida como ela. Era a figura de uma criança, um bebê que estendia os bracinhos para a mãe. A Sinhá Caveira pegou o filho no colo, e os dois se abraçaram numa cena de ternura infinita. Era como se mais de 100 anos de separação tivessem terminado naquele momento. Agora, juntos, para sempre, sussurrou a Sinhá Caveira. Mãe e filho caminharam juntos na direção do nascente, onde o sol começava a aparecer no horizonte. Conforme a luz do dia se intensificava, eles foram se tornando cada vez mais transparentes, até que desapareceram completamente na claridade do amanhecer. Dona Valdenice ficou ali, parada no quintal cheio de terra revirada, sabendo que tinha ajudado uma mãe a encontrar o filho perdido, e que ambos finalmente tinham encontrado a paz. Mas a história não acabou aí. Quando estava guardando as joias que tinham ficado no quintal, porque assim a caveira tinha levado apenas os ossos do filho e o crucifixo, Dona Valdenice descobriu que havia muito mais tesouro enterrado por ali. Enquanto tampava o buraco que tinham cavado, ela encontrou várias moedas de ouro antigas espalhadas pela terra. Eram moedas do tempo do Império, muito valiosas, que deviam ter sido parte do tesouro que a Sinhá Caveira tinha enterrado em vida. Também encontrou mais joias, anéis, colares, pulseiras, tudo de ouro e pedras preciosas. Era como se a Sinhá Caveira tivesse deixado tudo aquilo como pagamento pela ajuda que Dona Valdenice tinha dado. Nos dias seguintes, sempre que Dona Valdenice mexia na terra do quintal para plantar alguma coisa, encontrava mais tesouros. Era como se o chão estivesse repleto de riquezas enterradas ao longo dos anos pela mulher avarenta. Dona Valdenice juntou tudo e levou para um especialista em antiguidades na capital. Ele confirmou que eram peças autênticas do século XIX, muito valiosas tanto pelo ouro e pelas pedras quanto pelo valor histórico. Com o dinheiro da venda das joias e moedas, ela conseguiu reformar a casa toda, trocar o telhado, pintar as paredes, fazer um banheiro novo. Ainda sobrou dinheiro para ajudar os filhos a comprarem suas próprias casas e para deixar uma quantia guardada para os netos estudarem. Mas ela sempre dizia que o dinheiro tinha sido um presente da Sinhá Caveira, um agradecimento por ter ajudado ela a encontrar o filho perdido e finalmente descansar em paz. A história se espalhou pela cidade rapidamente. Algumas pessoas achavam que Dona Valdenice tinha inventado tudo para explicar de onde tinha tirado o dinheiro para reformar a casa. Mas quem conhecia Dona Valdenice sabia que ela não era mulher de mentir. O padre da cidade, Padre Miguel, ficou muito interessado na história e foi conversar com Dona Valdenice. Depois de ouvir tudo em detalhes, ele disse que ia fazer uma missa especial pelas almas da Sinhá Caveira e do filho dela. Dona Valdenice, a senhora fez uma obra de caridade das mais nobres. Ajudou uma alma perdida a encontrar a paz e reuniu uma mãe com seu filho. Deus há de recompensar sua bondade. Padre Miguel organizou uma cerimônia muito bonita na igreja, rezando pelas almas de Eugênia Cavalcante e do filho dela. Muita gente da cidade foi, curiosa para saber mais sobre a história. Durante a missa, Padre Miguel falou sobre a importância da compaixão e de como, às vezes, podemos ajudar até mesmo os mortos, se tivermos coragem e bondade no coração. Depois da missa, Dona Valdenice mandou fazer uma pequena placa de mármore e colocou no quintal, no local onde tinha encontrado os restos da criança. A placa dizia: "Aqui descansou uma criança que foi muito amada por sua mãe,
que ambos tenham encontrado a paz eterna. Depois de toda essa história, o quintal de Dona Valdenice voltou ao normal. As plantas cresceram ainda mais bonitas que antes. As galinhas voltaram a ciscar tranquilas por todo o terreno. E ela pode dormir em paz sem se preocupar com barulhos estranhos. Mas às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, ela sentia uma presença tranquila no quintal. Não era mais a presença perturbada da sinhá Caveira procurando o filho perdido. Era uma presença em paz, como se fosse uma mãe agradecida, velando pelo sono de Dona Valdenice. E de vez em quando o vento balançava as folhas da mangueira, Dona Valdenice podia jurar que ouvia o som de uma risada de criança, alegre e cristalina, como se o menino estivesse brincando no quintal sob o olhar carinhoso da mãe. A história da Dona Valdenice e da sinhá Caveira virou lenda em São Bento dos Campos. Todo mundo conhecia a história e muitas pessoas vinham visitar o quintal onde tudo tinha acontecido. Dona Valdenice sempre recebia os visitantes com cortesia, oferecia café e bolo de fubá e contava a história com todos os detalhes. Nunca cobrou nada por isso. Dizia que era uma forma de manter viva a memória da sinhá Caveira e do filho dela. É importante que as pessoas saibam, ela costumava dizer, que nem toda assombração é coisa do mal. Às vezes é só uma alma perdida precisando de ajuda. Com o passar dos anos, a casa de Dona Valdenice se tornou uma espécie de ponto turístico da cidade. O prefeito até colocou uma placa na frente da casa, contando resumidamente a história da sinhá Caveira. Mas o mais interessante é que depois da história da Dona Valdenice, outras pessoas da cidade começaram a relatar experiências similares. Era como se a coragem dela tivesse aberto um caminho para outras almas perdidas pedirem ajuda. Dona Francisca, que morava perto do cemitério, começou a ver o espírito de um homem velho que tinha morrido sem conseguir contar para a família onde havia escondido as economias de uma vida inteira. Seu João, que morava numa casa antiga perto da igreja, descobriu que estava sendo visitado pelo fantasma de um escravo que tinha morrido sem conseguir dar notícias para a família que tinha ficado em outra fazenda. E assim, Dona Valdenice se tornou uma espécie de conselheira para essas situações. As pessoas vinham procurar ela quando tinham experiências sobrenaturais e ela sempre dava o mesmo conselho: não tenham medo. Tentem entender o que a alma perdida está precisando. Às vezes é só alguém para ouvir, às vezes é alguém para ajudar a resolver alguma pendência. Dona Valdenice morreu em 2005, aos 92 anos, cercada pelos filhos e netos. Dizem que suas últimas palavras foram: "Pode vir me buscar, sinhá. Já cumpri minha missão aqui." E realmente, muitas pessoas juraram que na hora da morte dela, viram duas figuras luminosas no quarto. Uma mulher alta e elegante e uma criança. As figuras pareciam estar esperando Dona Valdenice, como se tivessem vindo buscá-la para levá-la para um lugar de paz. Depois que ela morreu, os filhos venderam a casa para uma família jovem. Os novos moradores nunca tiveram problemas com assombrações, mas dizem que às vezes sentem um perfume de flores no quintal, mesmo quando não há nenhuma planta florida por perto. E que em certas noites, quando a lua está cheia e o vento sopra suavemente, é possível ouvir o som de uma conversa baixinha no quintal, como se fossem duas mulheres conversando sobre filhos e sobre a vida. O pé de manga centenário continua dando sombra ao quintal, e dizem que suas mangas são as mais doces da cidade. As crianças da vizinhança ainda vêm pedir frutas, como faziam na época da Dona Valdenice, e os novos donos da casa sempre permitem, dizendo que é uma tradição que deve continuar. A placa de mármore que Dona Valdenice mandou fazer continua lá,
bem cuidada pelos novos moradores. E todo dia de finados, alguém coloca flores ali, mantendo viva a memória da criança que foi muito amada por sua mãe. A história continua viva na memória do povo de São Bento dos Campos, passada de pai para filho, como exemplo de que o amor de mãe é uma das forças mais poderosas do universo, capaz de persistir além da morte e de transformar até mesmo as situações mais assustadoras em oportunidades de crescimento e cura. E que a compaixão é uma das virtudes mais importantes que podemos ter. Mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo, podemos escolher ajudar em vez de julgar, acolher em vez de rejeitar. Por isso, quando alguém em São Bento dos Campos enfrenta uma situação difícil ou misteriosa, é comum ouvir: lembra da dona Valdenice. Ela não teve medo de ajudar quem precisava, mesmo sendo uma assombração. E assim, a história continua viva, inspirando pessoas a serem mais corajosas, mais compassivas e mais dispostas a ajudar, mesmo quando não entendem completamente o que está acontecendo ao seu redor. Porque no final das contas, o que importa não é se conseguimos explicar tudo o que acontece na vida. O que importa é se somos capazes de responder com amor quando alguém, vivo ou morto, precisa da nossa ajuda. A casa onde Dona Valdenice morava ainda é visitada por pessoas de outras cidades, que vêm conhecer o lugar onde aconteceu essa história de amor maternal que venceu até mesmo a morte. E todos saem de lá com a certeza de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma.